Teoria é um conjunto de uma ideia com base em alguma hipótese, conjectura, especulação ou suposição, mesmo que abstrata sobre a realidade. Também designa o conhecimento descritivo puramente racional ou a forma de pensar e entender algum fenômeno a partir da observação. Por que eu estou explicando isso? Bem, o título do vídeo meio que explica onde eu quero chegar. Hoje iremos explorar algumas teorias que rondaram a fandom de Sonic por um bom tempo. Então, sem mais delongas, vamos para as teorias. Não, isso não é uma piada de 1º de abril fora de época. A teoria consiste que na época de 1990, no final da Guerra Fria, as cores do Sonic e do Robotnik representavam dois países, como por exemplo, o Sonic ser um ouriço azul, que usava luvas brancas, tênis vermelhos com listras brancas, simbolizava as cores da bandeira dos Estados Unidos, e o Robotnik, que usa um jaleco vermelho com detalhes amarelos, simbolizava a bandeira da União Soviética. Mas isso é só uma teoria, a SEGA não chegou a confirmar se essa teoria é verdadeira ou não, e eu acho muito difícil deles confirmarem algo dessa magnitude. Essa teoria é bem simples. Ela diz que existe uma representação do Mario no design do Eggman. E para quem não sabe, o que eu acho muito difícil de não saberem, é que na década de 90, onde o Sonic deu as caras pela primeira vez na indústria de games, a SEGA e a Nintendo eram bem rivais nessa época, ao ponto de fazerem comerciais alfinetando um ao outro e entre muitas outras coisas que eu não vou citar porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas saiba que essa rivalidade era quase que uma guerra fria dos games. Nesse meio tempo de rivalidade de ambas as empresas, os fãs começaram a teorizar de que o Eggman seria uma representação da Nintendo, mais especificamente o Mario, por ele ser gordinho, usar roupa vermelha, ter um bigode longo e ser o vilão principal da franquia. Essa teoria pode ser facilmente desmentida se você buscar pelos primeiros conceitos que viria a ser o Eggman futuramente, onde a sua ideia original era dele ser o protagonista principal da franquia, e em nenhum momento teve vestígio de alguma coisa referenciando a Nintendo ou coisa do tipo. Então, essa teoria eu considero bem viajada, mas vamos lá. Em Sonic the Black Knight, o Silver interpreta o Sir Garland, onde na história original do Rei Arthur, o Sir Garland é o filho de Sir Lancelot, interpretado pelo Shadow. Pelo fato do Sonic ter alguns aspectos semelhantes a Dragon Ball, os fãs começaram a falar que o Silver seria o Trunks do universo Sonic, pois ambos vieram do futuro destruído para salvá-lo e possuem um forte senso de justiça. Entretanto, o fato do Trunks ser filho do Vegeta só alimentou ainda mais essa teoria de que o Silver seria um descendente do Shadow. Para a infelicidade de alguns, o produtor-geral da Sonic Team, Takashi Iizuka, respondeu uma pergunta de um fã falando se o Silver é um descendente do Shadow, e o Iizuka, curto e grosso, respondeu não. Simplesmente não. De longe, uma das teorias mais famosas da comunidade. Essa utiliza como base o Sonic CD. Além de ser a primeira aparição do Metal Sonic, ele também conta com uma história toda em volta de um planeta chamado Little Planet, um lugar misterioso onde vivem as lendárias Time Stones, joias preciosas capazes de lhe conceder a possibilidade de viajar no tempo. Entretanto, essa teoria afirma que existem duas linhas temporais. A primeira é onde acontecem os eventos principais do Sonic CD, e a segunda linha temporal alternativa, onde o Metal Sonic não existe. No lugar dele, a gente enfrenta o Dr. Robotnik nos mesmos moldes que enfrentamos o Metal Sonic, onde temos que correr até o final da fase, vencendo o mesmo e assim salvando a Amy. Porém, na batalha alternativa, o Sonic acabaria perdendo e ficando inconsciente no processo. Aproveitando essa oportunidade, o cientista capturou isso e acaba o robotizando, assim nascendo o Metal Sonic, onde o vilão enviaria o mesmo para a linha temporal principal do Sonic CD, onde ele ajudaria o Robotnik do passado. Essa teoria ganha ainda mais força quando lembramos do diálogo dito pelo Neo Metal Sonic no final de Sonic Heroes, onde ele diz ser o verdadeiro Sonic.
Essa teoria nunca chegou a ser confirmada oficialmente, mas foi o suficiente para atormentar a cabeça de muitos fãs mundo afora. Na história de Sonic 3 e Knuckles, como todos nós sabemos, o Knuckles é enganado pelo Robotnik dizendo que roubou as esmeraldas do caos durante suas pesquisas, e que ele estaria planejando roubar a esmeralda mestre para dominar o mundo e blá blá blá. Entretanto, se você tenha jogado o S3K em algum momento da sua vida, talvez venha lembrar que na Hidden Palace, onde acontece a batalha do Knuckles, há um mural onde há uma figura semelhante ao robô do Robotnik, mostrando que os antigos Equidnas previram a batalha final da Doomsday Zone. No mural, a representação do Robotnik segurando a esmeralda mestre fez com que o Knuckles interpretasse a previsão de uma outra maneira, onde o Robotnik seria o herói protegendo a esmeralda mestre, enquanto o Sonic é o vilão tentando roubá-la. Isso fez com que o Knuckles acreditasse que o Sonic fosse o vilão e o Robotnik o mocinho. Isso faz total sentido se você parar a pensar. E mais uma vez, é apenas uma teoria.